Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre classificação do átomo de carbono e classificação das cadeias carbônicas. Primeira classificação do átomo de carbono, nós temos aí quanto ao número de carbonos que o átomo está ligado, o átomo de carbono está ligado. Nós temos o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. O primário é aquele carbono que está ligado a no máximo um outro carbono. O secundário é aquele que está ligado diretamente a dois outros átomos de carbono. O terciário está ligado a três outros átomos de carbono. E o quaternário a quatro outros átomos de carbono. Aí, pegando esse composto aqui, o que a gente vai observar? Os que foram marcados com essa bolinha laranja são os carbonos primários, né? Então nós temos lá os carbonos das pontas, tá vendo? São os carbonos primários. Eles estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Os que foram marcados com esse quadrado aqui rosa são os carbonos secundários, porque eles estão ligados a dois outros átomos de carbono. Então tá aqui, dois para lá, né? Dois para cá, dois carbonos, um, dois, não é isso? Os que estão com o triângulo são os terciários, tá? Aí, três carbonos. E o que está com esse losango aqui é o quaternário, que nós temos aqui apenas um, né? Esse aqui, o que está ligado a quatro outros átomos de carbono. Ainda na classificação, nós temos aí, quanto ao tipo de ligação existente em cada carbono, né? O tipo de ligação que ele faz. Nós vimos na aula de hibridação que ele pode fazer ligações simples, duplas ou triplas, não é isso? Então nós temos aqui, primeiro, carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele que tem apenas ligações simples, ou seja, ligações sigma. O carbono insaturado é aquele que apresenta ligação dupla ou tripla, né? Lembrando que na ligação dupla, um par é sigma e o outro é pi, e na ligação tripla, um par é sigma, né? E os outros dois pares de elétrons são π. E aí, agora falando um pouquinho da classificação das cadeias carbônicas, né? O que é a cadeia carbônica? É um conjunto de átomos de carbono ligados entre si, formando encadeamentos. A primeira classificação aí da cadeia carbônica é quanto à abertura ou fechamento da cadeia, né? Aí nós temos cadeia aberta ou fechada. Cadeia aberta, acíclica ou alifática, é aquela que possui, né, via de regra, possui extremidades. E a cadeia fechada ou cíclica, via de regra, é aquela que não possui extremidades. E quando a cadeia fechada possui um anel benzênico, ela é aromática. Então as cadeias fechadas, elas são classificadas como cadeias cíclicas, né, sem anel benzênico, e cadeias com anel benzênico. Então nós temos aqui, lembrando um pouquinho, quem é o benzeno, na verdade, né? Então falar um pouquinho do benzeno. O benzeno é uma cadeia com 6 átomos de carbono ligados entre si, e entre os átomos de carbono, nós vamos ver aí, 3 ligações duplas alternadas e deslocalizadas. Vamos lá. Primeiro, 3 ligações duplas alternadas. Então é dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. É isso? Deslocalizadas, porque essas ligações elas têm um movimento dentro desse anel. E aí, devido a elas terem esse movimento, essa ligação dupla está aqui, mas ela pode vir para cá. Aí ela vai empurrar essa ligação dupla de baixo para o outro lado. Aí ela vai empurrar essa ligação aqui desse lado para cima. Então ela pode ficar nesse movimento. A gente representa o anel benzênico por essa bolinha no meio aqui. E com base nessa classificação aí, com a entrada aí dos compostos aromáticos, nós podemos ter, quando tem anel benzênico, eles são cadeias mononucleares, com um anel benzênico, ou polinucleares, que seriam aquelas que têm 2 ou mais anéis benzênicos. Então, mononucleares, um anel benzênico. Polinucleares, que têm 2 ou mais anéis benzênicos. E esses polinucleares ainda podem ser subdivididos em polinucleares isolados, em que os anéis benzênicos estão separados entre si, ou podem ser polinucleares condensados, em que os anéis benzênicos estão juntos. Aqui nós temos uma estrutura que é o naftaleno, que é uma estrutura que nós temos 3 anéis. Lá são 2 anéis benzênicos e aqui são 3 anéis benzênicos juntos.
E aí, ó, é muito comum você classificar os compostos orgânicos da seguinte forma, né? Alifáticos, com cadeias abertas, alicíclicos, que tem cadeia fechada, mas não é anel benzênico, e os aromáticos, tá? Que são aqueles que têm o anel benzênico. Quanto à disposição dos átomos, nós temos aí uma cadeia normal, tá? E nós temos aí uma cadeia ramificada. Cadeia normal é que não tem ramificação. Cadeia ramificada é o que tem ramificação, né? Está simplificado aqui, ó, uma cadeia orgânica, né, de carbonos aqui, e aqui eu tenho uma ramificação. Uma forma simples de eu perceber que uma cadeia é ramificada ou normal é que as cadeias normais, via de regra, apresentam apenas carbonos primários e secundários. As cadeias ramificadas, via de regra, apresentam carbonos terciários e também pode apresentar carbono quaternário, né? Se eu tivesse mais um carboninho ligado aqui, ó, esse do meio seria um carbono quaternário. Quanto aos tipos de ligação que nós temos dentro da cadeia, né, entre os átomos de carbono. Ó, existe um carbono saturado e um carbono insaturado. Carbono saturado só faz ligação simples. Carbono insaturado faz ligação dupla ou tripla. Independe se é com carbono, com outro átomo de carbono, ou se é com outros elementos químicos, ou com átomos de outros elementos químicos. No caso aqui, para eu classificar quanto ao tipo de ligação na cadeia carbônica, ou quanto à saturação da cadeia carbônica, a gente vai considerar a ligação simples, dupla ou tripla somente entre átomos de carbono. O que é isso que eu estou falando? Uma cadeia saturada é que só tem ligações simples entre átomos de carbono. O primeiro exemplo e o segundo. Porque essa ligação dupla aqui, ela é uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. Então aqui não entra na classificação, né, como sendo uma cadeia, que seria o próximo, né, que é uma cadeia insaturada. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Esse carbono C dupla O é um carbono insaturado, mas a cadeia carbônica só apresenta ligação simples, tá? Porque o oxigênio está para fora aqui da cadeia, ele não está no meio da cadeia. Então essa cadeia aqui ela é saturada. Embaixo que a gente vai perceber o quê? Ó, C dupla C, cadeia insaturada, e aqui C tripla C, cadeia insaturada. Então, para a cadeia ser classificada como insaturada, a dupla ou tripla ligação tem que estar dentro da cadeia, tá? Ela não pode estar fora da cadeia, igual nesse primeiro exemplo aqui. E o quarto exemplo, quanto à natureza dos átomos, né? Que aí nós vamos ter quanto à presença ou não de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono dentro da cadeia. Tá? Então aqui, normalmente, o que a gente observa de átomo diferente de carbono? Oxigênio, enxofre e nitrogênio. Temos também outros elementos, tem o fósforo. Tá? Então, aqui, esses elementos são os mais comuns. Então, quando ele estiver dentro da cadeia, quando eu falo dentro da cadeia, é porque ele vai ter que estar ligado a pelo menos 2 carbonos. Tá? Ele vai ter que estar no meio da cadeia carbônica. E aqui eu tenho uma cadeia homogênea, ó, só átomos de carbono. E aqui o oxigênio está fora da cadeia, ele não está aqui dentro da cadeia. Então ela continua sendo uma cadeia homogênea, ele não é classificado aqui como heteroátomo. No caso aqui de baixo, ó, uma cadeia heterogênea. O oxigênio agora está entre carbonos, então é uma cadeia heterogênea. Aqui, ó, o nitrogênio está entre carbonos, então é uma cadeia heterogênea. Se o nitrogênio tivesse para fora, né, tivesse ligado aqui fora da cadeia, aí sim seria uma cadeia homogênea. E aí alguns exemplos, para a gente poder ver. Essa primeira cadeia, ela é uma cadeia aberta, né, tem extremidades, é uma cadeia normal, não é ramificada, não tem carbono secundário e terciário, perdão, né, não tem carbono terciário e quaternário, tem secundário e primário apenas. A saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos, homogênea, porque só tem átomos de carbono ali na cadeia carbônica. A segunda cadeia, ó, ela já é uma cadeia aberta, mas ela tem uma insaturação, tem um C dupla C. Né? Aqui a gente percebe, ó, a presença do C dupla C, então ela é uma cadeia insaturada. Ela é ramificada, porque tem um carbono terciário ali, ó, então ela tem uma ramificação. Ela é homogênea, porque só tem átomos de carbono na cadeia. Agora tem ali, ó, uma cadeia aberta, né, tem extremidades, ela é ramificada porque ali, ó, tem um carbono, ele é um carbono secundário, por isso que eu falei.
Se eu só gravar assim, um carbono, uma cadeia ramificada é aquela que tem carbono terciário e quaternário, e gravar isso, usar isso como regra fixa, que não tem variação, aí eu posso me dar mal. Porque ali, ó, aquele carboninho ligado ao enxofre, ele é um carbono secundário, porque ele está ligado somente a 2 outros átomos de carbono. Mas a cadeia ela é ramificada, né? Ela tem somente carbono primário e secundário, mas é uma cadeia ramificada, porque eu tenho uma extremidade ali para fora. Eu tenho mais de 2 extremidades. É outra forma de você identificar a cadeia ramificada ou não. Cadeia que é normal só tem 2 extremidades. Cadeia ramificada tem pelo menos 3. Aqui, ó, ramificada, certo? Ela é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples entre átomos de carbono, e heterogênea, porque o enxofre está no meio da cadeia. Ó, mais um exemplo. Ó. Essa é uma cadeia fechada. Ali, ó, aqui eu tenho um ciclo de carbonos. Ó, aqui ó, formou um ciclo de carbonos. Não é isso? Ela é ramificada, porque ela tem uma ramificação. Olha aqui, ó, para onde que está a ramificação? Está nesse ponto aqui, ó. Não é isso? Ela é insaturada, porque tem ligação C-C, e ela é homogênea, porque só tem átomos de carbono. Tá? Então, ó, sendo formada exclusivamente por átomos de carbono, trata-se de uma cadeia também chamada de homocíclica, porque é fechada, homogênea. E aqui eu tenho ó, uma cadeia aromática, porque apareceu um anel benzênico. Ela é mononuclear, porque só apareceu um núcleo de benzeno. Ela é ramificada, porque se eu considerar que o anel benzênico aqui é a cadeia principal, uma cadeia fechada, então tudo isso aqui é uma ramificação, a parte aberta. Se eu considerar que a parte aberta é a parte principal, então o anel benzênico é a ramificação. É o que está pendurado na cadeia. Certo? Ela é mononuclear, ramificada e homogênea. Tá? Eu não preciso dizer que ela é insaturada, por quê? Porque quando tem anel benzênico, ela é uma cadeia insaturada, porque o anel benzênico traz a ideia das 3 ligações duplas alternadas. Ó, resumindo, as cadeias carbônicas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas, fechadas ou cíclicas, ou ainda mistas. O que é uma cadeia mista? O último exemplo. Ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. O penúltimo também, né? Tem uma parte aberta e uma parte fechada. Pode ser também chamada de cadeia mista. Ainda, as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, elas podem ser normais ou ramificadas. Elas podem, né, se tiver aí ramificação ou não, saturadas ou insaturadas, dependendo do tipo de ligação, homogênea e heterogênea, dependendo da natureza dos átomos. E ainda, ó, as fechadas ou cíclicas, elas podem ser alicíclicas, quando não tem um anel benzênico, ou aromáticas, quando tem um anel benzênico. Alicíclicas, mesma forma, normal ramificada, saturada e insaturada, homocíclica, heterocíclica, né? Homogênea e heterogênea. E as aromáticas, mononucleares ou polinucleares. E as polinucleares ainda com núcleos isolados ou núcleos condensados. Ok, pessoal? Então essa aí foi essa parte inicial, falando aí um pouquinho das características do carbono, da classificação das cadeias carbônicas, ok? Então, continue estudando e até a próxima.